Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para gravar-lhes um pão diário rapidamente, fundamentado no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. O Evangelho de Jesus, quem escreveu foi Mateus. O capítulo é o de número 4 e o versículo é o de número 2, quando diz: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Jesus não jejua quase nada, né, gente? Depois desse jejum, depois teve fome. Bom, primeiro que o texto não diz que ele teve sede. O texto diz que ele teve fome. Então, há fortes indícios, a partir daí, passa-se a crer que Jesus jejuou do alimento sólido. Não deixou de beber líquido, mas jejuou do alimento sólido. Pelo menos pressupõe-se, pelo menos subentende-se dessa maneira, dessa forma, ok? Mas o que eu quero falar com vocês é que Jesus está no ápice da sua vida espiritual. Jesus está no ápice da espiritualidade, que ele vai cultivar. Ele cultiva a espiritualidade. Se nem o Senhor Jesus atreveu-se a fazer a obra de Deus, sem ter uma vida entregue a jejum, entregue a oração, entregue a leitura, a busca, o conhecimento da palavra de Deus, a ponto que ele pregava com autoridade, pregava com sabedoria, a ponto que ele impressionava, a ponto que as pessoas diziam que ninguém jamais falou como ele. Se nem Jesus descartou, impossibilitou a vida devocional, o que pode passar na mente de um obreiro, na mente de um pregoeiro, na mente de um pastor, de um líder, que possa ou que consiga vencer ou ter êxito se a sua vida espiritual não for cultivada. Então, precisa-se ser cultivado. A princípio e a priori, a exemplo do nosso modelo maior, nada menos que o Senhor Jesus. Agora, o que eu quero chamar-lhes a atenção, gente, eu acho isso muito interessante, é que Jesus está no ápice da espiritualidade e jejuou 40 dias, 40 noites, no pós-Jordão. Cabe lembrar isso. A palavra Jordão significa aquele que desce, justamente por uma questão geográfica da situação, né? Da localização geográfica do Jordão. Então ele sai daquele que desce, ele sai do Jordão, está assim caminhando para o deserto, por orientação, impelido pelo próprio Espírito de Deus. Quando ele sai do Jordão, uma voz ecoa, a voz audível do próprio Pai ecoa, fala-lhe, e mais ainda, após essa voz audível, após o batismo, a Santíssima Trindade, o Espírito Santo descendo em forma visível e corpórea de uma pomba, ele agora é conduzido por esse Espírito ao deserto, jejua 40 dias, jejua 40 noites, e daí, se nós fôssemos fazer uma dramaturgia hollywoodiana, nós iríamos, e então saiu cuspindo fogo, e então saiu caminhando sobre as águas, e então saiu nadando de braçada, e não. Teve fome. Após revelar todo esse cenário espiritual, toda essa experiência sobre-humana, o texto vai falar da humanidade de Jesus. E teve fome. Jejuou 40 dias e 40 noites, mostrando ser um indivíduo, um crente, um obreiro espiritual. Mas teve fome, mostrando a sua humanidade. Sabe? Infelizmente, para nossa tristeza, desenvolveu-se uma ideia na mente de algumas pessoas que quanto mais espiritual eu me torno, menos humano eu me torno. Isso é equivocado, gente. Se você quiser se parecer com Deus, seja gente, porque Jesus é Deus e Jesus se fez gente. Então, quanto mais espiritual eu me torno, mais humano eu preciso me tornar. Porque é isso que o texto diz. Ele está no ápice da espiritualidade, mas não nega a sua humanidade. Ele jejua 40 dias, ouviu recentemente a voz audível do Pai, ele sai das águas do Jordão, das águas batismais, ele vai para o fogo da provação e orientado, impelido pelo Espírito de Deus, ouvindo a voz do Pai, que lhe confirma o seu amor, que lhe confirma o quanto lhe compraz, lhe apraz, isso lhe agrada, mas apesar de tudo isso, desse jejum, dessa vida espiritual, sabe o que o texto diz? Ele teve fome. Isso é, quanto mais espiritual eu me tornar, mais humano eu serei.
eu começo a ficar com sérias restrições desses espiritual, uau, esses camarada Gasparzinho, sabe? Que distanciam-se das pessoas, que deslocam-se das pessoas. Esses indivíduos gabinetais, que não são pessoas acessíveis, que não são pessoas fáceis de acessarem-se a estas. Essas pessoas que vivem, sei lá como, sei lá de que modo, longe das outras pessoas, é complexo de entender isso. Porque Jesus curou como ninguém, falou como ninguém, Jesus pregou como ninguém, caminhou sobre as águas, Jesus é o Cristo, Jesus não pecou, esteve com pecadores, mas nunca pecou, mas sempre foi acessível. Os leprosos poderiam tocá-lo, a mulher hemorrágica pôde tocá-lo. Você está entendendo isso? Um pecador como Zaqueu pôde recebê-lo. Então toda a sua espiritualidade não isentam da sua humanidade. Quanto mais espiritual eu me torno, mais humano eu preciso ser humano. Ele chora diante do sepultamento, do sepulcro de Lázaro, e não porque Lázaro morreu, porque ele haveria de ressuscitá-lo, mas simplesmente diz o texto, porque ele vendo que a Maria chorou, ele vendo que a Marta chorou, ele vendo que outros choraram, ele também comoveu-se, não é um indivíduo robótico, e ele chorou. Simples assim. Então, humanização, a humanidade. Então, em nome de Jesus, meu irmão, você que é espiritual, que fala língua estranha, variedades de língua, e pregue, canta, profetiza, continue fazendo, rodopiando o espírito. Eu sou pentecostal e gosto dessas coisas, mas em nome de Jesus, se toda essa tua espiritualidade não desembocar numa humanidade, se você deixou de ser humano, se você continua sendo desumano de sempre, pelo amor de Deus, tem alguma coisa muito errada, muito equivocada nessa sua espiritualidade. Me desculpe. Porque não importa o quanto espiritual você seja, sempre existirá em você uma tendência humana, sempre existirá em você as tendências humanas e, mais do que isso, as tentações humanas. Porque Hebreus diz que ele tudo como nós foi tentado. E mais do que isso, ele está espiritual, mas ele tem fome. Ele está espiritual, mas ele tem estômago. Ele está espiritual, mas o seu corpo está debilitado fisicamente. Ele está espiritual, mas não deixou de ser homem. Não deixou o seu lado humano. As necessidades e carências humanas também estiveram presentes no Jesus Deus, que tornou-se homem entre nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deixe seu like, inscreva-se no canal, seja abençoado para a glória de Deus. Amém.